Boa noite a todo centurião de Órion, a todo centurião de Perseu. Faz sentido, primeira edição, traz a astrologia como tema. Saudando todos os signos, aqui estou eu caracterizada. Aqui, bonitinha. Vou esperar a nossa convidada. Lembrando que a astronomia é uma ciência e a astrologia é considerada uma pseudociência e a comunidade científica vem se rendendo a essa vertente. Porque, assim como quem assistiu os aeronautas, né, eles achavam que ele era uma espécie de vidente, adivinho, quando ele falava da meteorologia, e na verdade ele provou que a meteorologia era uma ciência. A astrologia também vem para trazer essa informação. E, peraí, ok. Lembrando que quem vai... Gente, tem pessoas me enviando solicitação e eu estou esperando a solicitação da Fernanda. Aí eu vou acabar me confundindo aqui, ó. Não sei porque vocês estão me enviando solicitação para participar do vídeo. Quem vai viabilizar? Ó, meu negócio se mexendo aqui. A junção da astronomia com a astrologia. Carl Gustav Jung, que está entre nós desde novembro de 2020. Friedrich Nietzsche, que está entre nós desde dezembro de 2020. E esse ano ainda, Fernando Pessoa vem ficar entre nós para atuar como um grande astrólogo aqui na humanidade. Eu tô aqui esperando a Fê. Aqui, agora ela mandou. Ela. Quem tá aqui com a gente vai ser a Fernanda Zanin. Eu vou esperar que ela entre. Chegou! Olá. Tudo bom? Tudo! Que bom estar aqui. Eu vou apresentar para vocês Fernanda Zanin. Fernanda Zanin, não é. Eu perguntei para ela se ela era taróloga. Ela falou que não. Mas como eu acompanho os cursos dela, eu sei que ela é uma profunda estudiosa do tarô, até porque ela linka o tarô com Madalena, né? Que é um outro estudo de muita profundidade que a Fernanda faz. Então, Fernanda não é taróloga, mas estuda tarô. Fernanda é professora. Fernanda é historiadora, com profundidade no cristianismo primitivo, a gnose, tendo com muita profundidade amor e devoção Maria Madalena, essa consciência que representa hoje com muito afinco o sagrado feminino aqui no nosso planeta Terra, e ela estuda essa consciência com muito amor. Ela é historiadora, eu falei, né? Escritora. Agora, todas essas coisas que eu estou falando sobre Fernanda, você vai encontrar lá no site do Instituto Arcano, nas redes sociais dela, mas eu vou trazer para vocês a visão de alguém que quase todos que já estão aqui presentes conhecem e respeitam, que é a visão do meu mentor espiritual. Quem é Fernanda Zanin? Segundo meu mentor espiritual, Fernanda é uma pescadora de almas, mas não é essas pescadoras industriais não, tá, gente? Que joga a rede e sai arrastando? Não, ela vai na varinha ali, ó, anzol, alma por alma, e ela vai pescando essas almas. Fernanda está escrevendo um livro que chama-se Cartas de Madalena para o Mundo, que, segundo o meu mentor espiritual, é um livro de muita sabedoria, muito conhecimento histórico e muita poesia, mas não é a poesia do verso e prosa e nem do poema, é a poesia da analogia, porque ela traz o conhecimento, mas a analogia que ela faz em forma de poesia, que torna os conhecimentos tão densos sobre a história do cristianismo ou sobre a própria história de Madalena, bonitos e leves, né? E o amor por Madalena, que está em cada sílaba desse livro.
Meu mentor também fala que Fernanda e os seguidores dela acreditam que ela possa ler os astros. E ele fala que ela está equivocada e os seguidores dela também. Porque ele fala que Fernanda não lê os astros. Fernanda conversa com os astros. Bonito. E é possível conversar com os astros? Sim. Aqui no nosso planeta temos João Evangelista, que é o nosso diretor planetário. Temos o profeta Isaías, que é quem protege a egrégora espiritual do nosso planeta. Então, as outras esferas, os outros orbes, também têm seus diretores planetários, né? Também tem os seus... quem protege a egrégora espiritual. Então, é com essa consciência que Fernanda conversa. Se ela tem consciência disso ou não, a gente não sabe. Mas, o que ele fala a respeito disso, né? Que existem só 3. Gente, presta atenção. Nós somos em 7,6 bilhões de pessoas e só 3 pessoas é capaz de conversar com os astros. Uma delas é o Matias Stefano, que muita gente aqui já ouviu falar. Outra é um israelense, mas que ele não faz isso porque ele é tolhido pela própria religião da família dele. E a outra é Fernanda Zanin. E os outros que têm essa capacidade ainda não despertaram para esse dom. Então ele fala que existem astrólogos e existem quem converse com as estrelas. E Fernanda é uma desses avatares. Outra coisa que ele fala também é que Fernanda teve os mestres ao longo do caminho. Fernanda está aqui ouvindo, né, gente? Nem ela esperava por isso, né? Teve os mestres dela ao longo do caminho, mas que ele fala que foram só mestres de reconhecimento. Ou seja, para lembrarem Fernanda de quem ela era. E que no final da jornada de todos os mestres que foram passando pela vida dela, ela foi reconhecida como mestre também por eles. Então, nós temos aqui um avatar de uma grande consciência. E agora, antes que eu passe a palavra para ela, eu já vou deixar as 2 primeiras perguntas para ela falar. Fernanda, vai Fernanda. Mas as 2 primeiras perguntas já estamos no ano astrológico 2021 e se já estamos ou estamos em transição na era de Aquário. Enquanto a Fernanda vai responder isso para a gente, vai falar aqui dela, eu vou desativar os comentários, que é para não confundir o Lombardi na hora de fazer as perguntas, tá bom? Fernanda por Fernanda. Obrigada por essa apresentação, né? Um prazer enorme estar aqui. Espero conversar com as estrelas. Ele garante isso, eu confio nele, todo mundo que está aqui confia. Tive ótimos mestres, né? Um deles, Oscar Quiroga, que eu sempre reverencio quando eu venho falar de astrologia. É importante, né, a gente reverenciar quem foi construindo esse caminho, né, para a gente até aqui. E eu acho que conversar com os astros, né, é algo disponível, porque nós fazemos parte do mesmo corpo que eles. A questão é que a gente não é informado disso, né? Ou é informado, na verdade, mas a gente muitas vezes não acessa essa informação. Porque isso aí está para todos nós, né? Esse é um corpo cósmico do qual cada um de nós é uma célula. Mas indo para as suas perguntas, para a astrologia, o ano novo ele começa em Áries, quando o Sol entra a 0 grau de Áries. Então é no equinócio, né? Para nós aqui de outono. Para lá de outono, né? E lá de primavera, na verdade, aqui de outono, hemisfério norte, a gente sempre conta, né? Pelo hemisfério norte, por ser o chakra da coroa do planeta, né? A energia penetra por ali, porque o hemisfério norte está apontando para o centro da galáxia também, então, né? Ele é aquele que recebe como um ponteiro. Então, a primavera lá, o outono aqui, é nesse dia que a gente considera que o ano começa, né? Dia 21 de março, durante o equinócio. E esse movimento da Era de Aquário, né? Se falou muito disso, que a Era de Aquário teria entrado agora, dia 21 de dezembro, né? De 2020, por conta de uma conjunção que está acontecendo ali no signo de Aquário.
mas isso não é real, né? Não é conjunção que determina a entrada de uma era. O que determina a entrada de uma era é um movimento chamado precessão dos equinócios, que acontece aí a cada 2.160 anos. Então, tem uma divergência entre muitos astrólogos, né, de quando realmente essa era vai entrar, né, quando esse ponteiro da precessão vai se mover. Para alguns em 2125, para outros daqui 600 anos. Né? Então, a gente ainda não está na era de Aquário, mas nós estamos na transição. E isso é importante, né? Porque é como se peixe estivesse saindo. Né? Imagina, sei lá, um dinossauro, né? Saindo de cena e aquele rabão ainda está ali. Então, a gente tem informações da era de peixe, porque a gente ainda está dentro dela, mas a era de Aquário já está chegando. Então, para já te dar uma deixa aqui, né, para a próxima pergunta, esse momento da transição, ele é o mais desafiador. Né? Porque a gente não está nem em uma coisa mais e ainda não entrou totalmente na outra. Né? Então, a gente está tendo que alinhar essas duas energias. E isso é muito desafiador. A outra pergunta, quando nós falamos da era de peixes, o que era esperado? E quando nós estamos falando da era de Aquário, o que é esperado? A era de peixes é uma era espiritual. Né? Peixes é um signo que fala do inconsciente, é um signo que fala de cura, que fala de tudo que é subjetivo. Né? Então, é um signo que abre dimensões. Se a gente olhar para os últimos 2000 anos, né, Cristo como avatar da era de peixes, ele veio falar, né, desse amor, ninguém vai ao Pai senão a mim, né, eu e o Pai somos um, mostrando que a gente poderia acessar uma outra dimensão. E, ao mesmo tempo, no lado negativo, é um signo que fala do fanatismo. É um signo de devoção, né? Ele é um signo de poder, mas ele traz também a devoção dentro dele. Então, a devoção em excesso, ela vira paixão, né? Que leva a gente a se fanatizar. Então, é só olhar esses últimos 2000 anos, o processo da Igreja Católica, o processo do Islã, que veio chegando, né? São duas religiões ligadas ao sexto raio, que é o raio da devoção, e muito representativas da era de peixes. Né? Foi um momento que a história do mundo era guiada, né, pela história da religião. E aí, com o iluminismo, quando Urano foi descoberto, né, já prenunciando a era de Aquário, a razão começa a entrar e tomar conta. Então, Aquário vem dizer que o coletivo é o mais importante. A gente deveria, né, ou muitos de nós aprendemos na era de peixes, que existe esse contato com algo subjetivo, algo que a gente não vê, e agora isso precisa ser distribuído para todos nós, para o planeta. Então é um momento onde o nosso trabalho, ele visa o coletivo e não mais o individual. Né? A gente está passando por essa transição. O coletivo tem que estar acima do individual. Ok. Quando a gente fala de iluminismo, estamos falando de Voltaire, e Voltaire faz parte daquelas 37 consciências que vieram para trazer as informações aqui, por aí abrindo os caminhos, que vem desde Zoroastro e veio Vyasaveda, Pitágoras e Orfeu. São 37 avatares que vieram trazer as informações necessárias para o nosso planeta, e o iluminismo foi trazido por Voltaire, na França. Já que você está falando de Jesus, vou para outra pergunta, né? Porque a gente sabe que a astrologia é tão antiga quanto o mundo, né? Desde os primeiros dias que ela existe. E fala-se que... Vou fazer, acho que, 3 perguntas em uma. Peraí, acho que é isso. Fala-se de que os apóstolos têm a ver com os 12 signos, né? E eu queria que você explicasse essa coisa dos 12 apóstolos, com os 12 signos. Nessa mesma linha, eu queria que você falasse sobre os 4 signos, que são chamados signos fixos, né? E se você tem algum conhecimento sobre o chamado 13º signo, que até João Evangelista, quando psicografou os exilados de Capela, ele fala desse 13º signo. O que você tem a dizer sobre isso? Então, muitos astrólogos, né, conectaram os apóstolos com os signos do zodíaco. Isso está muito ligado ao mito solar. Jesus como o sol que renasce.
assim como Mitra, assim como Horus, assim como Krishna, né? Todos esses são representações do mito solar. Uma coisa importante, né? Quem já viu minhas lives já me ouviu falando isso, é a data de nascimento de Jesus, né? Que é colocada para nós como dia 25 de dezembro. Tem muitos historiadores que acreditam que ele nem existiu. Como é que a gente vai saber quando é que ele nasceu, né? A gente sente, né, que ele existiu, mas quando, que dia ele nasceu? Essa data, ela foi emprestada, né, vamos ser gentis, pela Igreja Católica, dos cultos pagãos. E isso tem a ver com o nascimento do Sol. Então, no dia 21, né, que é o solstício de inverno, lá no hemisfério norte, o Sol chega ao seu ponto mais baixo. E ele fica ali por 3 dias. E no dia 25, ele começa, 24 para 25, né, ele começa a subir novamente, ele vai subir até chegar no auge do verão. Né? Então, o inverno, o verão, na verdade, ele começa ali, né, quando o Sol volta a subir. E o inverno começa quando o Sol está lá no seu ápice e ele vai voltar a descer nos próximos 6 meses. Então, sendo o Sol a luz, né, a vida, a representação do Cristo, as 12 constelações por qual esse Sol vai passar durante um ano até voltar, né, a esses pontos, seriam os 12 apóstolos, né, os 12 seguidores mais próximos de Jesus. E Jesus como o 13º, essa força cósmica. Eu não sei muito desse 13º signo nesse sentido, né, que você está trazendo. Tem sempre uma discussão sobre uma constelação chamada Ofiuco. E aí vira e mexe desde, né, de tempos imemoriais, na Idade Média isso aconteceu muitas vezes, surge essa notícia desde que eu estou viva, já veio umas 4, 5 vezes que eu me lembro. Encontraram uma 13ª constelação. Né? Ela no sempre teve calendário maia, né? Tem o 13º signo também. Não entendi o calendário maia. O calendário maia. O calendário maia é baseado nas 13 luas, né? Então, um baseado no tempo é dinheiro, outro baseado no tempo é arte, né? O nosso calendário gregoriano e o calendário maia. Então, eu não sei, né, de dizer muita coisa sobre esse 13º signo, mas Jesus representaria justamente essa 13ª força, né, que é a síntese desses 12, é o ser realizado que passou por esses 12 portais. Isso é lindo, né? A gente pensar que cada um de nós nasce sob os auspícios de uma constelação, nosso signo solar, onde o Sol estava quando a gente nasceu. Mas a cada 2 horas é como se uma constelação filtrasse a nossa energia. Então, o dia inteiro a gente passa pelos 12 signos do zodíaco. Isso se eu dividir a hora, né, mais vezes ainda. A cada mês, o Sol está num signo do zodíaco. Então, eu costumo dizer que a vida, né, a nossa vida astrológica, ela é como um baile. Que a gente vai entrar num baile num castelo. A gente vai entrar nesse castelo por uma porta e a gente só pode sair por uma outra porta, lá no fundo. Não tem como sair por onde entrou. E para a gente chegar nessa porta de saída, nós temos que passar por 12 ritmos de música desse baile, 12 salas de baile. Cada um de nós vai para esse baile com uma vestimenta, cada um tem seu estilo. Né? Então, eu, por exemplo, sou aquariana, eu vou vestida como para esse baile? De aquário. Mas eu vou passar pelas 12 salas para sair daqui. Né? Então, isso é muito importante a gente entender, que nós, como esse grupo astrológico, temos uma função para o cosmos. Não é à toa que a gente nasce dentro de um grupo, né? de uma energia de uma determinada constelação. Porque a gente tem uma função como grupo aqui. Quando você fala passar por essas 12 casas, existe uma história, né, de que para você, que você falou que você entra por uma porta, para você sair, você tem que passar pelas 12 portas, né? E aí existe essa coisa de falar que para você vencer essa demografia, que é esse lugar onde nós vivemos aqui, você teria que passar pelos 12 signos e que o último signo que você passaria seria o de peixes. Isso eu escutei demais de uma pessoa. Pergunta lá isso para ela. Obviamente que as pessoas vão fazer as perguntas dela daqui a pouco, mas tem muitos pedindo para que eu fizesse. Até onde você... Qual é a sua opinião sobre isso? Não sei se eu entendi bem, né? Você disse como reencarnação? Para você vencer essa demografia, sair dessa dimensão e ascensionar. Você passa pelos 12 signos e
que o último signo, se é que você ouviu falar alguma coisa sobre isso, se isso vem de astrólogos mesmo, ou se é teoria, porque as pessoas também criam suas teorias, né? Uhum. Criam, especialmente quando o tema é astrologia, porque muitas vezes eu sempre brinco com isso em aula, né? Digo, não julgue signos por pessoas. Pessoas são falhas, signos são portais cósmicos, né? Embora as pessoas sejam um filtro desses signos. Mas às vezes a gente, né, põe características no signo porque a gente conhece uma pessoa daquele signo e aí a gente atribui, né? Então se fala muita coisa de astrologia sem conhecimento. Muitos piscianos chegam para mim e dizem: "Ah, então eu estou na última vida", né? Ou eu sou mais evoluído porque eu guardo os 12 signos dentro de mim, né? Então, claro que a última prova, né, como os 12 trabalhos de Hércules, a última prova é a prova de Peixes. Em Áries a gente sempre vai começar um ciclo novo. Mas isso não significa que um pisciano ele está na última prova, né? Eu posso passar por essa prova com outros signos. São ciclos muito maiores do que um ciclo simplesmente do Sol transitando, né, pelas 12 constelações. Isso é legal se a gente falar nos níveis de consciência, né? Você já viu isso comigo nas aulas? Nós temos, segundo Alice Bailey, o mestre de Walku, 3 níveis de consciência. Então, um nível que é o nível chamado nível da massa, que é aquele que eu brinco que é o que eu acredito só no que eu vejo, no que eu toco, no que eu cheiro, né? Aquilo que eu sinto com os meus 5 sentidos. Então, nesse nível, a gente não se pergunta quem sou eu. Por quê? Porque a vida é aquilo que eu vejo, que eu toco. Então, nesse nível, as constelações zodiacais, elas vão submeter essa pessoa. Porque se eu não estou conectada com isso, eu não estou prestando atenção, né? Eu vou seguir meio às cegas, né? O que aquela constelação determina. O segundo nível é o nível do discípulo, que eu sempre digo isso, eu posso afirmar que todos nós que estamos aqui estamos nesse nível. Por quê? Se você não tivesse nesse nível, você não estava aqui assistindo essa live, né? Querendo entender o cosmos, porque significa que se você está aqui, você se perguntou quem sou eu. Então, no momento que a gente se pergunta, né, quem sou eu, a gente começa a transitar entre 2 dimensões. Essa do que eu vejo, do que eu toco, do que eu cheiro, e essa dimensão subjetiva, abstrata, porque a gente começa a entender que existe algo além. Então, como eu falei da passagem, né, de uma era para outra, essa fase de consciência, que é a fase do discípulo, é a mais desafiadora. Então, tem momentos que a gente está, né, na matéria total, com raiva, irritado, brigando ou se divertindo, né, através dos sentidos e está tudo certo. E tem momentos que a gente parece que está quase encostando em Deus, né? Quando a gente está na nossa meditação, quando a gente vê uma paisagem estonteante, tem vários momentos de epifania. Então, a gente transita muito entre esses 2 lugares. Mas aqui a gente já tem escolha. O primeiro nível não se dá conta que tem livre-arbítrio. O segundo nível já começa a aprender a lidar com o livre-arbítrio. Às vezes, que nem onda, né? A gente leva uns caldos achando que a gente está, né, por cima da carne seca. Outras vezes a gente consegue mudando, né, através do nível de consciência. E aí a gente tem o terceiro nível, que é o nível dos mestres. Eles também estão submetidos à lei cósmica, mas eles não fazem mais uso dela para si. Eles fazem uso dela para toda a humanidade, inclusive para todo o sistema solar, né? Então, por que eu estou falando disso? Pela sua pergunta ainda, né? Um pisciano está na última vida? Não, ele pode estar numa mudança de ciclo. Ele vai começar um ciclo novo, né? Logo mais. Mas a gente não sabe se esse pisciano é um pisciano nível massa, se esse pisciano é um pisciano discípulo, ou se esse pisciano está à beira de ir para o nível mestre, né? E quando eu falo desses 3 níveis, a gente tem que tomar cuidado também para não trazer isso como uma maneira de julgar e de enquadrar, né, pessoas. Porque todos nós, né, e aqui vocês estudam muito reencarnação, né, tem lugares que eu converso com as pessoas que nem acreditam nisso, aqui é uma linguagem, né, natural. Nós passamos muitas vidas no ciclo das massas, né? Milhares de vidas. Né? Aí a gente está aqui, ele não sabe se a gente acabou de entrar no nível do discípulo, se a gente já correu um caminho aí, e o nosso destino é chegar nesse nível do mestre. Né? Então não tem melhor ou pior, porque tudo que existe é necessário.
Então, cada um está no nível que necessita e que o planeta necessita, né? Para que as coisas funcionem como tem que funcionar. Segundo você, está cada um dentro do seu processo de evolução, mas eu gosto de lembrar vocês aqui que o processo de evolução de vocês está curto, o prazo, tá bom, gente? 2030 vai ter uma grande separação do joio de trigo, 2031 a Confederação Intergaláctica entra, depois de 2.500 anos, se reúne para decidir o destino da Terra, então acelerem o passo quem está na massa e conhece quem está na massa. Trata de levar para o discípulo, e o discípulo é a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. É assim que você vai começando a entender sobre, inclusive, o seu livre-arbítrio. Ainda nessa... Você estava falando, né, das características que ficam dando, né? Então, eu sou geminiana, eu sou fofoqueira, tá? O geminiano é fofoqueiro, o libriano é o indeciso. Foi muito engraçado que a minha filha é capricorniana e quando em dezembro esfriou, né? Ela recebeu vários memes. Olha lá, foi só o Sol entrar em Capricórnio que esfriou. Porque o Capricórnio é o coração de gelo. Eu queria nós, aquarianos, que não temos coração, né? Já viu aquele meme com os coraçãozinhos? Aquário nem tem, né? Eu queria que você fizesse esse passeio aí por essa visão dos portais, né? Que desse respeito que você tem por esses portais que são os 12 signos. Eu queria o passeio de Fernanda nesses 12 signos. Vamos ver se eu consigo falar isso rápido, né? Mas é tão legal isso que você está me perguntando, né? A gente tem que entender de onde vem, né? Por que esses signos têm essas famas, né? Então, cosmicamente falando, vamos começar meu passeio aí, né? Eu adoro fazer ele. Eu digo que Áries, o primeiro signo, é o sêmen de Deus. É aquela primeira energia, né? E pensa numa semente, pensa num espermatozoide. Ali dentro tem as infinitas possibilidades. Né? Se a gente pensar numa semente, ela tem a história de toda a família daquela árvore. O espermatozoide, idem. Né? Então, dentro daquela quantidade de informações, elas são infinitas. E a gente vai criar a partir daquilo. Então, por isso, Áries é o signo dos começos. É aquele que sempre inicia. Aí, primeiro signo de fogo. Né? Fogo é ação, fogo é movimento. O segundo signo, touro, é o primeiro de terra. Então, aqui a gente já está falando de matéria. Então, eu digo que touro é o óvulo de Deus. É aquilo que vai fazer com que aquela energia que veio, né, daquela semente se materialize. Então, eu digo que entre Áries e touro se cria uma massa. Né? Vamos pegar essa metáfora. Uma massa de farinha, ovo, leite, né? Áries e touro criaram isso. Então, em Gêmeos, que é um signo de ar, é um signo onde entra a razão, né? Por isso que é um signo tão complexo. É o primeiro signo que entra a mente. Ali, a gente começa a arquitetar o que fazer com essa massa. Então, ela pode virar pastel, ela pode virar bolinho de chuva, ela pode virar, né, bolo, pão. Né? Então, Gêmeos vai trazer as formas daquela energia atômica que foi manifestada entre Áries e Touro. Quando as formas estão preparadas, a gente vai para Câncer, o primeiro signo de água. Então, em Câncer, a alma entra na matéria. Pensa antes do Big Bang, né? A gente era pura luz. Esse Big Bang, né? O planeta, o sistema, ele se expandiu, né? E vem se expandindo desde então. As formas vão acontecendo e aquela luz toda, ela entra nessas formas. Então a gente se divide. Por isso que Câncer é o signo da família, né? Porque é a primeira forma que o recebeu. Isso vem através de uma mãe, né? Então, ele é o signo da família e essa mãe é o próprio planeta Terra. Né? Essa forma que acolheu esse pedacinho de luz. Então, quando a gente chega em Leão, o que a gente se dá conta? Até agora há pouco, eu era pura luz. Mas agora eu sou luz com cara de Fernanda. Porque eu tenho uma individualidade. Então, o signo de Leão, ele vai falar da descoberta dessa individualidade. Eu sou Deus, mas com a minha impressão digital. Não existe ninguém igual a mim nesse planeta. Né? Então, em Leão, a gente descobre a alma, né? Que é aquela parte individual da luz. E ele é o segundo signo de fogo. Né? Então, em Áries, a iniciativa. Em Leão, a descoberta do que fazer com essas características que eu recebi lá em Áries. Meus dons e talentos.
Em Virgem, que é o segundo signo, né, de terra, se touro é o óvulo, Virgem é a gravidez. É a virgem matéria, né? É virgem, é Maria Mãe, é Maria Madalena, né? Essa é a deusa, é Ísis, né? Essa que gesta. Então, se em Leão eu descobri que eu tenho uma alma, em Virgem eu descubro o quê? Que eu tenho um corpo que gesta, que guarda essa alma. Então, ali eu descubro que o meu corpo é o templo, né, da minha alma. Assim como a mãe natureza é o templo do espírito. Por que os virginianos têm essa fama de serem o quê? O toque, né? É o chato do zodíaco. Esse é sempre muito organizado. Eu dou risada, porque em palestra, quando eu pergunto quem é Áries? Eu. Quem é Leão? O cara levanta, né? Aquário. Virgem, o cara faz assim, ó. Quando levanta o dedinho. Porque é acusado de ter toque, né? De ser chato. Mas da onde vem isso? Olha que lindo. Em Virgem eu descubro a importância da matéria. Então, a organização, o cuidado com a higiene, o cuidado com a saúde, isso é um virgem equilibrado. Por quê? Porque ele dá valor a isso aqui. Porque isso aqui é o templo da alma. Um virgem massa, desequilibrado, aí ele vai, né, para o excesso disso. Tudo que é negativo é só excesso. Aí a gente chega em Libra. Estou tentando resumir bem aqui. Então, Não resume não resume nada não, vai aí. Então, em Libra, né, que é o segundo signo de ar, ar fala de mente, ar fala de razão, ar fala de relação. Então, se em Leão eu descobri que eu tenho uma alma, e em Virgem eu descobri que essa alma tem um corpo que aguarda, em Libra eu descubro o quê? Que a alma sem corpo, neste plano que a gente está, ela não vai fazer nada. O corpo sem alma é algo inerte. Então, em Libra eu descubro o equilíbrio entre matéria e espírito. Por isso que os librianos gostam tanto de harmonia, né? Não suporta desarmonia em nenhum nível. Né? Sou libriano. Maravilha. Então, o equilíbrio maior que Libra procura é o equilíbrio entre eu e o outro. Porque se em Câncer eu encarnei, em Leão eu descobri que eu sou uma alma, em Virgem eu descobri que essa alma tem um corpo que a carrega, né? E lá em Leão eu descobri que eu sou Deus, mas eu sou Deus com cara de Fernanda. Em Libra eu vou me dar conta o quê? Se eu sou Deus, você também é. Então, eu sou Deus com cara de Fernanda, você é Deus com cara de Margot. Né? Então, o equilíbrio maior que Libra busca é o equilíbrio entre as relações. Você falou, né? Libriano é tudo indeciso, dizem, né? Da onde vem? Todo signo de ar é indeciso, porque são signos curiosos, né? Gêmeos, Libra e Aquário. A gente quer aprender de tudo, a gente quer saber de tudo. Então tem aula de astrologia, mas tem aula de culinária. Pô, onde é que eu vou, né? Eu quero as duas. Gêmeos vai de manhã em uma, de tarde na outra, não aprende nenhuma bem. Vai pensando. Libra, empaca. Eu quero isso, quero aquilo, não sei para onde eu vou, não vou. Né? Mas estou tirando sal aqui, mas na verdade, Libra tem um adendo além da indecisão pela curiosidade do ar. É a opinião do outro. Porque o olhar do outro é muito importante. Porque a informação de Libra é eu sou um outro você. Então, muitas vezes, o libriano sabe que ele quer ir para a esquerda. Mas se ele for e não for aprovado, mas ele não quer ir para a direita, então, às vezes, empaca. A indecisão vem daí, desse lugar das relações. Conforme isso vai sendo trabalhado, essa indecisão não acontece. E aí a gente chega, né, no segundo signo de água, a grande prova, que é Escorpião, né? Esse daqui daria para fazer uma live só sobre Escorpião, né? Muito atribuído a Judas, né? A traição, que Judas, na verdade, ele foi o cumpridor, né, de uma profecia aí. Mas Escorpião, se em Libra eu me dei conta que matéria e espírito são importantes, né? Que se eu vou muito para um, eu desequilibro, se eu vou muito para o outro, eu desequilibro, eu tenho que encontrar, né, o fiel da balança. Em Escorpião, eu vou experimentar tudo que esses dois pratos têm para dar. Então, eu quero mergulhar na matéria o mais que eu puder, eu quero conhecer tudo que ela tem. E eu quero conhecer tudo que a minha alma tem para me trazer. Por isso que é o signo da sexualidade, é o signo do dinheiro do outro nas nossas vidas, é o signo da morte, né? Todos os temas tabus estão aí. É o signo do ocultismo, dos mistérios, da intuição, porque é esse experimentar os dois lados da moeda com toda a profundidade, é o signo mais profundo do zodíaco.
E ele é um divisor de águas, né? É a prova de iniciação. A gente, se não passa por Escorpião, a gente volta e começa tudo de novo. Anda para o outro lado. Quando a gente passa por Escorpião, aí a gente vai para os signos já do mestre, do iniciado, né? Os próximos signos. Que Sagitário fala justamente disso. Ele já experimentou, né? A alma que passou por esses signos já experimentou tudo que os dois pratos da balança tinham para dar. Então, olha que lindo o símbolo do centauro. Metade homem, metade cavalo. Nada é negado. É a parte cavalo que faz com que ele se movimente. Mas essa parte está sob a parte humana. Então tem uma direção dos instintos. Por quê? Porque ele conheceu os instintos na sua maior profundidade. E ele conheceu a sua capacidade espiritual na maior profundidade. Então o Sagitário, ele é o mestre. Né? O que ele faz? Ele tem um arco e uma flecha. E ele vai atravessar a floresta. Só que, como ele é mestre, ele não erra alvo. Então ele olha para o outro lado da floresta e vê o seu objetivo. E o centauro aponta a sua flecha para aquele objetivo. Em nenhum milésimo de segundos passa pela cabeça do centauro se chegar. A informação do centauro é chegou. Então ele faz o quê? Ele atira a flecha. Mas ele não está preocupado, porque ele sabe que chegou. Então ele curte a floresta. Toma um vinhozinho com os outros centauros, tira uma sonequinha, acorda, vai estudando as plantas, os bichinhos. É um signo que confia, porque ele é mestre, porque ele já passou pelos dois pratos em Escorpião. Então eu digo que Sagitário é o fiel da balança de Libra. Né? Libra apresenta a balança, Escorpião diz experimenta, e Sagitário une, né, esses dois pratos. Por isso Capricórnio, que é o terceiro signo de terra, é o nascimento do Cristo. É aquilo que a gente falou do mito solar. Todo Cristo vai nascer em Capricórnio, mas capricornianos que estão aí não achem que vocês são o Cristo. Estou falando de... A gente todos nós somos, né? Mas tem que tomar cuidado com o nosso ego. Mas eu estou falando de um ciclo cósmico. O Cristo em Jesus nasceu em Capricórnio. O Cristo em Buda nasceu em Capricórnio. O Cristo em Zoroastro. Né? Porque... o da capricorniana que eu ouvi. Que geralmente eles falam assim, né? Quando eu falo isso. Mas também é um signo que sofre um preconceito, né? Então, de vez em quando tem que ouvir uma coisa boa, né? São sempre acusados de serem rígidos, né? Mas olha que bonito, aquilo que a gente começou falando, de onde é que vem essas características? Olha a informação subjetiva do capricorniano, o nascimento do Cristo, o nascimento da consciência. Então, isso lá no subconsciente, cutuca o capricorniano a ser o quê? O melhor que ele pode. Então, no negativo, um capricorniano massa, ele pega essa informação subjetiva e ele vai para a ambição no sentido do poder. Ele quer galgar cargos, posses, né? Poder. O capricorniano mais consciente, ele vai fazer o quê? Ele vai para essa ambição positiva. Eu vim realizar alguma coisa muito grande. Então, ele vai dar o melhor dele. Responsável, construtivo, né? Fiel. Então, é aquele signo que é comprometido. Um capricorniano, quando dá a palavra, ela não tem curva, não. Se ele falar que é às 10, é às 10. Né? Tudo uhum. E aí a gente chega nos dois últimos, né? Se o Cristo, a consciência crística, vamos falar assim, nasceu em Capricórnio, em Aquário, que é o terceiro signo de ar, então em Gêmeos eu descobri as formas, em Libra eu descobri que existem outras. Em Aquário eu sirvo essas formas todas, essas faces de Deus. Então Aquário fala do servidor do mundo. Isso é lindo. Lá na Bíblia, a gente já tem o prenúncio da era de Aquário. Tem uma passagem, antes da Santa Ceia, que Jesus pede para os discípulos irem preparar. Né? Se eu não me engano, é Pedro e João. Posso estar falando besteira, não sei se é isso mesmo. Mas é Pedro e alguém, mas acho que é Pedro e João. Ele pede para 2 discípulos irem preparar a ceia da noite. E eles perguntam, né? Onde? Como é que a gente faz isso? E ele diz, vai até tal lugar que vai ter o homem com o jarro. Diga, né, que vocês estão em meu nome e ele vai guiar vocês. Olha que lindo, o homem com o jarro é o símbolo do signo de Aquário. O avatar de peixes dizendo, né, que depois dele vem uma nova era. E aí é lindo, porque eles seguem esse aguadeiro e eles preparam a Santa Ceia. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que só tinham 12 ali.
Inclusive, a descrição do lugar era um lugar imenso. Para que eles iam pegar um lugar imenso para 12 pessoas? Então, a comunidade, né, aquariana. E aí vem o último signo, que é o do próprio avatar da Era de Peixes, dizendo que ele precisa se sacrificar. Então, Peixes fala do sacrifício. Em Aquário, o serviço ao mundo. Em Peixes, o sacrifício pela humanidade. E que não é esse sacrifício do chicote, da cruz. É o sacrifício dos bodhisattvas. Não sei se todo mundo que está aqui conhece essa palavra. Um bodhisattva é um Buda de compaixão. É aquele ser que ele já atingiu a iluminação. Ele poderia ir para qualquer outro plano, né? Mas ele escolhe ficar aqui trabalhando conosco até que o último de nós atinja esse grau de iluminação. Então é nesse sentido, né? O sacro ofício e não o sacrifício, né? Do signo de Peixes. E olha que bonito, né? Quando a gente voltando ao Aquário, que é o servidor do mundo. Essa é a fase que a gente conhece de Jesus na Bíblia. É a fase aquariana, é quando ele já está servindo. A gente não tem nada antes disso, né? Quando ele se apresenta para o mundo. Então, a fase aquariana e pisciana, né? O sacrifício e esse servir. E aí é muito aquário, né? Ele anda com 12 amiguinhos, né? Ele prega para todo mundo. E ele prega para os 3 níveis de consciência. Para o nível da massa, ele fazia o quê? Milagre. Porque é aquele que precisava ver para ser despertado, né? Então ele fazia curas. Veja, né? Eu curei o cego. Para o nível do discípulo, ele usava parábolas. E para os, né, que já estavam perto dessa iniciação da maestria, ele usava o silêncio. Ele levava para meditar e ele se transfigurou, né, diante de alguns. Então, esse é o processo, né? Muito rápido, porque a gente tem 1 horinha só, né? Eu geralmente falo meia hora de cada signo desses, né? Mas eu acho que deu para entender esse processo. Ficou tudo lindo. Aí, quando eu perguntei lá atrás sobre os 4 fixos, né? Que acabou que você não falou. E aí, deixa eu só emendar aqui. Esses 4 signos fixos têm a ver com os 4 elementos? E não, esses 12 signos, esses 12 apóstolos, seria um de cada signo? Sim, cada autor vai dizer, né, que um é isso, outro é aquilo. Eu não tenho minha opinião formada, né? Tem alguns que são meio óbvios, Tomé, Virgem, né, Judas, Escorpião, Pedro, Áries, né? Mas são visões e visões sobre isso. Os 4 signos fixos não têm a ver com elemento, porque todos os signos são de um elemento, né? Então a gente tem 3 de cada elemento. 3 de fogo, né? Áries, Leão e Sagitário. 3 de terra, Touro, Virgem, Capricórnio. 3 de ar, Gêmeos, Libra, Aquário. E 3 de água, Câncer, Escorpião e Peixes, né? Então, 12, né? Dividido aí por 3. E os signos cardeais, fixos e imutáveis, né? Isso a gente chama de modo em astrologia. Isso tem a ver com as estações do ano. Então, os signos cardinais são aqueles signos da entrada de estação. Por isso são signos de ação, né? Quando a primavera, por exemplo, está entrando, né? Ela ainda não está estabelecida. Então, ela está com toda a força, ela vem chegando. Como a Era de Aquário vem vindo agora, né? Então, está chegando ainda. Os signos fixos são os signos do meio da estação. Quando a estação está estável, né? O meio do verão, o meio da primavera, o meio do inverno. E o signo mutável é o entre. É quando uma estação está saindo e a outra está chegando. Então, os signos fixos são Touro, Escorpião, né? É o eixo, e Leão, Aquário. Esses são os 4 signos fixos que têm a ver com os evangelistas. Né? Que nestes níveis de consciência tem a ver com o discipulado, porque são os signos da persistência, da determinação. Ok. Eu sou a pessoa que eu leio o inconsciente coletivo, estou vendo o povo agoniado aqui fazer perguntas. Gente, eu queria falar para a Fernanda, falar dos planetas, gente. Vocês podem ficar me agoniando aí. Pelo amor, viu? Eu vou liberar os comentários aqui. Peraí. Mas não, peraí. Antes de liberar os comentários, porque depois vocês vão começar a falar que nem umas matraca louca, que eu sei. Deixa eu dar uns recadinhos aqui. Primeiro, né, eu quero falar assim. Se você sabe que você possui 3 estados de espíritos, que 2 desses estados, isso não é para você, Fernanda, é para o povo, tá? Que 2 desses estados são para ser aprimorados e um desses estados é para ser eliminado, já que falando de deixar essa demografia, de você ascensionar,
A sua ascensão espiritual depende de você trazer a melhoria para esses dois estados e eliminando esse terceiro estado. Eu estou falando das 27 vertentes egóicas que nós, seres humanos, possuímos, não as 27, alguns já venceram muitas delas, né? E nós vamos dar o curso As Vertentes do Ego, que vai começar dia 10 de fevereiro. Então, qualquer um que estiver interessado na aula zero, manda um direct para mim, para a Valéria Cassebre, ou para o Marcelo Bispo, para ver a nossa aula. E não é o ego do Freud, não é o superego, nem o id, é o ego, o estado de espírito. A Fernanda Zanin, ela tem 2 cursos que ela também ministra, que é Ciências do Sagrado, eu vou mandar ela falar só um pouquinho aqui sobre ele, e o outro que é sobre Maria Madalena, essa consciência feminina, divina, que habita aqui entre nós. Então, vou deixar ela falar um pouquinho sobre os 2 cursos dela, e libero vocês para encher meu saco. Enquanto ela fala, libero. Ah, tá. Então, enquanto você vai falando, eu vou liberando. Tá. Esse curso de Ciências do Sagrado é meu xodó, né? É a realização de um sonho da união entre mim, o Paulo Urban, que é um médico psiquiatra, e o Renato Capelosa, um psicólogo. E a gente já sonhava há muito tempo em fazer algo juntos. E em 2019 a gente conseguiu abrir o Instituto Arcano. E ali a gente criou esse curso de Ciências do Sagrado, né? Um curso voltado às ciências ocultas e às artes chamadas artes proibidas, né? Magia, astrologia, alquimia, né? Então a gente tem tarô, né? Magia, astrologia, é um curso muito completo e agora com a pandemia ele virou totalmente online e a gente está soltando ele em módulos. Então, são pequenos módulos de 9 aulas, 3 de cada um de nós. Esse primeiro módulo que já está no ar é um módulo que fala da história mesmo, da magia, da astrologia, né? Das artes proibidas e dos princípios herméticos. E em março a gente está soltando o segundo módulo. E o curso de Maria Madalena, é um curso que eu já dou também há muitos anos, eu trago as faces de Madalena, né? A face histórica, a face mítica e a face mística, né? Essa completude da humanidade, né? Eu acho muito importante a gente fazer esse caminho, porque o que Madalena nos ensina é a sermos plenamente humanos, para entender que a divindade está, né, guardada nessa humanidade. Então a gente caminha do histórico para o místico. Então quem tiver, né, interessado, aí no meu site, acho que é melhor, tem os 2 ali, www.fernandazanin.com.br. E no meu Instagram também, né? Tá ali as informações dos 2 cursos. Quem fez o curso da Tríade comigo, das inteligências, sabe da importância de Maria Madalena no planeta Terra e na formação do planeta. Então, aí é todo o complemento de quem já conhece a importância dela aqui no nosso planeta. Pode começar. A Ana perguntou, como gerir melhor as emoções, o sentir sendo câncer? Como olhar para esse signo? Esse signo é um signo de muita entrega, né? E é o signo mais emotivo do zodíaco, porque é o signo da mãe, é o signo da família. Então, muitas vezes, quando se vai para o excesso, se cai muito nesse lado do vitimismo, né? Do porque eu, ou do foi para mim. Do entrar muito na energia alheia, né? Então sofrer pelo sofrimento de todo mundo e ficar ali, né? Esse é o excesso da emoção. Então, para ir para o outro lado, é trazer criatividade, intuição, né? Esse lado maternal no sentido da generosidade, do cuidar do outro, né? Mas não ficar no outro. Acho que a criatividade é a grande questão, né? Esse lado artístico, poético de Câncer. Espera um pouquinho, meu lombarde aqui. Ô, gente, eu tô por conta da Fernanda, tá? Eu, se fosse vocês, começava a subir hashtag Fica Fernanda aí, tá? Porque não vai dar tempo para tanta pergunta nesse tempinho aqui, não. Vai aí, ó, tá 3.000 perguntas aqui, hashtag Fica Fernanda. Vai, convence essa mulher a ficar na live. Posso para a próxima pergunta. Vou eu colocando um caldeirão, você dentro do caldeirão, Fernanda. O Trio Mal deu namastê. A Valéria falou que a live tá maravilhosa. A Daniela perguntou quando chega o livro. Maria Madalena, carta. Então, né? Então, eu tô aqui puxando as orelhas da Fernanda. Quando chega esse livro, pelo amor de Deus? Até julho, no máximo. Ó, em julho, eu vou convidar ela para voltar aqui, para vocês xingarem ela. Esse livro
não tiver na nossa mão até julho. Ó, vocês estão aqui, hein? Eu tenho 67 testemunhas. 68, 69, 80, 70. 70. Ótimo. Em 80 mesmo. Então. Ó, a Mari falou assim, os 3 níveis, massa, discípulo e mestre, tem a ver com os desencantos de nascimento? Com os desencantos de nascimento? Tem a ver com quantas vezes a roda girou, né? Quantas vezes a gente passou por aqui e o que a gente foi aprendendo. É muito mais do que um nascimento, né? São muitos nascimentos. A Poliana falou, Fernanda maravilhosa, eu amo você. A Crislene falou assim, melhor descrição dos signos que eu já ouvi na vida, me emocionou, lindo. Eu concordo e achei o mesmo. Todo mundo falando que a live tá incrível, perguntando se a live vai ficar salva. Não, não vou salvar nada, vocês estão lascados, não vieram aqui pessoalmente, problema de vocês, mentira, vai ficar salvo. A Beli perguntou, gostaria de saber sobre o signo ascendente e o descendente, o que significa? Ascendente e descendente. Para a astrologia convencional, o ascendente ele é a nossa expressão, né? Inclusive a própria expressão física. Para a astrologia que eu trabalho, que é a astrologia esotérica, ele fala da nossa missão de alma. O signo solar seria o signo da personalidade e o signo ascendente, o signo que diz o que a minha alma veio fazer aqui. Né? Então, ele é muito importante. Eu acho que as duas coisas não, mesmo que pareça divergente, na verdade não é, né? Porque a minha expressão não é exatamente meu corpo expressando aquilo que a minha alma, né, deseja, anseia. Então, o ascendente ele deve falar cada vez mais alto. Então, o ascendente ele abre a casa 1. O descendente é a casa 7, que é a casa do outro. Né? Então, o ascendente vai dizer como eu olho para mim e o descendente como eu interajo com o outro. Espera um pouquinho aí, deixa eu fazer uma pergunta que eu esqueci que pediram para fazer. Essa história de que depois dos 30 anos é o ascendente que toma conta, é isso mesmo? Então, para a astrologia convencional, né, isso acontece, mas não se acha bom, porque se dá mais valor ao signo solar. Para a astrologia esotérica é o que deveria acontecer. E depois dos 30 anos, por quê? 29 anos é o retorno de Saturno. É quando a gente realmente amadurece. Então, seria olhar para o ascendente no sentido de olhar para o propósito da alma. Né? Então, ele tem que falar muito alto mesmo. Vocês hashtags subiram? Subiu bastante. Subiu bastante hashtag, Fernanda. Você decide se você vai ficar ou não. Posso ficar, mas o Instagram vai deixar a gente ficar aqui? Não, o Instagram não tem mais isso não, meu bem. Você tá lascado. Então, eu queria que ela passeasse pelos planetas. Então, tá bom, vamos responder as perguntas do povo. Vai. Aí eu quero que você passeie pelos planetas também. Vai, qual é a próxima? A Rita falou muita gratidão. A Kátia falou que está fazendo a ciência do sagrado, que é maravilhoso. A Krishna falou que carinho no coração. E a Pam perguntou, eu sou ariana e tenho muita dificuldade de terminar coisas que inicio. Alguma dica para melhorar isso? Não entendi qual o signo. Áries. E ela tem dificuldade do quê? Falhou aqui. De terminar o que ela começa. Começa e não termina. Vai por várias vezes. Volta lá no sêmen de Deus, né? São tantas possibilidades, né? O ariano ele está sempre querendo o novo. E isso que ela está falando é muito importante, porque eu atendo muitos arianos que às vezes chegam chorando para mim. E dizem, as pessoas ficam casadas 40 anos, eu não consigo ficar 2 meses com alguém. As pessoas ficam num trabalho, né, por anos e anos, eu não consigo ficar 3 meses, né? Isso é uma frustração. Então, o conselho que eu costumo dar é ir atrás daquilo que apaixona, porque ariano é movido a desafio. Não tem como mudar isso. Mas tem como o livre-arbítrio, escolher de que maneira se vai fazer isso. Então, se eu tô, sei lá, me relacionando com uma pessoa que me desafia, no bom sentido, a ser melhor, a olhar para mim, que me desafia no sentido de dizer, vai que você tem talento. Com essa, eu não vou desistir dessa, porque todo dia ela tá me cutucando. A mesma coisa no trabalho. Se eu amo o que eu faço, eu não vou querer ficar pulando de emprego. Por quê? Porque eu vou criar projetos novos. Se eu tenho uma loja de roupa e amo a minha loja de roupa, eu vou querer abrir 3. Eu vou querer fazer propaganda dela. Então, é escolher de que maneira ela vai enfrentar esse desafio. Ok, qual é? A Lili falou, Sol em Aquário, Lua e ascendentes em Câncer. Eu devo me preocupar com essas duas vertentes?
Não, se preocupar não, é equilibrar. Eu também sou aquariana com lua em câncer, mas meu ascendente é leão, né? Então a gente tem duas coisas aí parecidas. Um lado muito emocional e um lado muito racional. Né? A questão só é equilibrar os dois, né? Ouvir os dois, não tentar negar nenhum. Né? Como quase tudo, né? O equilíbrio. Essa Deixa eu fazer uma pergunta que não sei se a pergunta vai chegar, depois de tanta pergunta aí, não sei se a da Cris vai chegar, que é sobre o planeta retrógrado. Tá, então vai. Então, deixa ela fazer a pergunta do jeito dela. A Carol Quirilos falou assim, como entender a influência do meio do céu no mapa astral? O meio do céu é o ponto que fala dos nossos objetivos de vida. Então, o que a gente quer realizar, o que a gente veio construir, né, materialmente. Por isso é a casa do futuro, é a casa da carreira. Né? Porque a carreira é aquilo que nos ajuda a realizar estes sonhos. E então, o signo que está no meio do céu, ele vai dizer de que maneira a gente vai fazer as nossas realizações, que tipo de carreira a gente vai ter, o que a gente vai buscar. Como a Carol é nova, ela é jovem, bem jovem, a Carol tem o quê? 22 anos? Menos até, eu acho. 21, né? Eu acho. Isso influencia? O que influencia? Quem está fazendo essa pergunta é uma pessoa de 21, 22 anos no máximo. Isso influenciaria? Depende do nível de consciência. Tem gente de 21 anos que está mais preparada do que outros de 90. Okay. Eu, às vezes, atendo adolescentes que eu tenho vontade de dizer, peraí, vou parar de falar, me atende. A Pri e o Mal falaram assim, somos piscianos e realmente estamos cumprindo o nosso sacrifício, em aspas. A Crislene falou, poderia falar de planetas retrógrados? Qual parte boa e a ruim disso? Tá, então eu não sei se eles estão cumprindo, né, esse propósito. Depende do que esse livre-arbítrio, de como esse livre-arbítrio está sendo usado. Né? O que você está usando de peixes? Eu acho que foi uma exclamação, né? Não foi uma pergunta. Não, foi uma exclamação e é sacro ofício. Não foi uma exclamação. Tá. Aí planeta retrógrado é uma coisa que sempre gera perguntas e polêmicas, né? Acabamos de Urano, né? Estava retrógrado há meses, acabou de voltar a andar. Isso vai mexer, está mexendo muito, né? O que está acontecendo nesse mundo, né? Olha os Estados Unidos, olha a gente aqui. Urano é o planeta que fala do coletivo, né? Então a gente vê na prática isso acontecer. O que é um planeta retrógrado? A gente tem um movimento da Terra que é o movimento de nutação. A Terra, ela gira, né, em torno do Sol e em torno de si mesma. Mas a Terra não gira retinha, assim. Ela gira que nem um peão. Então, ela faz isso. Então, do ponto de vista da Terra para o céu, neste movimento, né, tem uns videozinhos que mostram isso muito bem. É difícil de explicar sem ter um lugar para desenhar ou um vídeo. Mas, do ponto de vista da Terra para o céu, é um efeito óptico. Quando o planeta está esse giro está num determinado ponto, olhando daqui para o cosmos, parece que o planeta está andando para trás. Então, esse é o movimento astronômico. Para nós, como isso influencia? Eu gosto de trazer o exemplo da escola. É como o reptiliano. Mas o reptiliano a gente leva num sentido ruim, né? O reptiliano não. O reptiliano, ou ficar de recuperação numa prova, é o quê? Aquilo que eu não entendi, eu volto e refaço, para eu aprender melhor. Então, nos momentos que os planetas estão retrógrados, são aqueles momentos onde a gente tem que rever a energia daquele planeta. O que ele nos propõe? A gente não fez a lição direitinho, então vamos voltar e fazer o trabalho de novo e entregar para a professora. Então, são os momentos de quando o planeta retrograda. Ok, quem? Próximo. Que delícia de live, gratidão, Fernanda. Olhar sobre signos, a me conhecer. Oh, meu Deus. Essa é boa. André perguntou, nascimento prematuro influencia no signo da pessoa? Seria se ela nascesse de 9 meses? Cada um nasce quando tem que nascer. Essa pergunta é muito feita, né? Quem nasceu de cesárea, por exemplo, né? Será que era o momento, né? Mas o cosmos, ele tem uma inteligência brutal, né? As coisas todas acontecem para a gente vir, né, naquilo que nós mesmos, né,
programamos para vir. E esse programar não é algo racional, eu escolhi você daquele pai, daquela mãe, não. São circunstâncias que se formam para que a nossa alma, né, a partir de tudo aquilo que ela já vivenciou, ela possa seguir, né, continuar naquele caminho que ela vem trilhando. Deixa eu dar isso pelo ponto de vista espiritual, por favor. Pelo ponto de vista espiritual, quando o perispírito está totalmente organizado e vai formar o corpo dentro da mulher, se o perispírito está totalmente organizado, a criança pode nascer de 7 meses porque ela está pronta. Não é porque ela é prematura, porque ela já está pronta para nascer. Então, o espírito vira e fala, como nascer? Ok, libera. É isso, é a mesma coisa. Né? Ninguém nasce quando não tem que nascer. E acontece a mesma coisa quando o perispírito não está totalmente pronto, que são as crianças que nascem de 6 meses. Por quê? Porque o perispírito não tem mais para onde expandir. A informação do perispírito chegou até aqui, ó. O que faz um perispírito ficar sem as informações? Para vocês ficarem sabendo, tá, gente? Suicídios, tudo que você mutila dentro de você, excesso de cirurgias estéticas, principalmente. Agora minha filha vai me xingar. O excesso de tatuagens. Tudo isso faz com que seu perispírito fique marcado, retirado. Você é um banco de dados. O teu corpo inteiro retém informações. Isso faz com que você não esteja pronto para ir até os 9 meses. Você vai ter que construir seu corpo numa incubadora. E, ao contrário, também acontece. É isso. Ótimo. Tem muita hashtag para Fê. Ela já ficou. A Fernanda se lascou aqui, ó. E aí, tivemos um percalço. JP. A minha live travou. A live do JP travou. Bom, já que teve Calma. Tem 2 perguntas aqui. Então faz. Calma, que eu vou chegar lá. Enquanto ele faz, eu tô aqui caçando. Eu vi uma boa aqui. Alguém falando que por que falam que touro é comilão? Eu não sou assim. Não, pera lá. Eu vou dar o meu... Eu vou deixar você responder. Mas a minha irmã de touro, pelo amor de God, vou falar para você que ela... Então, lembra que eu falei de novo, vamos entender os porquês dessas famas, né? Se touro é o óvulo, né? É a primeira informação da matéria. Touro é um signo ligado aos 5 sentidos. Então, o taurino, ele vai gostar de tudo que é cheiroso, de tudo que é bonito, de tudo que é saboroso. Então, quando isso vai para o excesso, vai para aquela fama que o taurino tem de ser preguiçoso, de ser glutão, né? E aí eu brinco, por que touro é o signo do dinheiro, né? Touro é o signo do dinheiro, essa é a informação astrológica. Primeiro, por quê? O primeiro signo de matéria. O dinheiro é um símbolo, né, dessa força material. E eu brinco que também porque tudo que agrada os sentidos é mais caro, né? O perfume mais cheiroso é mais caro, a cama mais gostosa é mais cara, né? Então, touro quer dinheiro para ter conforto, né? Então, eu não vi o nome de quem perguntou isso, mas depende muito de que maneira, né? De novo, o livre-arbítrio, ela lida com este touro que ela traz e com as outras configurações do mapa, né? De repente, ela tem o Sol em touro, mas tem os planetas em signos mais de fogo, mais de ar, né? Então, vai depender muito do mapa dela. Olha os taurinos, vocês se livraram de uma agora, hein? Olha que explicação para vocês ficarem. Nós somos signos dos 5 sentidos. Eu tô até vendo vocês aí insuportáveis, viu? Achou? Eu perdi isso. Então, o JP perdeu todas as perguntas aqui. Não tem como voltar. Tem algumas novas aqui. Então, manda as novas. Quem quiser, refaz. Maria Antonieta, sou canceriana e não sou dramática, mas eu conheço esse mapa, esse monte de coisa em escorpião. Escorpião evita o dramatismo. Carol Queridos perguntou, modo lunar norte em Virgem, consequentemente modo sul em Peixes? Gente, essas perguntas também vocês querem lascar com a gente aqui, né? Essas coisas eu não consigo. Não, tem bastante coisa assim. Não, vocês estão fazendo pergunta muito periférica, vocês querem consulta astrológica. Vamos consultar a mulher. Vamos lá fazer um mapa astrológico, vocês vão entender tudo isso aí. Aí tem que fazer umas perguntas mais abrangentes que consiga clarificar todo mundo. Enquanto o JP está perdido aqui nas perguntas, a Fernandinha vai aonde? Passear pelos planetas. Agora a gente vai ouvir os planetas. Passeia você. Então, o Sol fala da nossa personalidade, né? A nossa capacidade de luz.
Mercúrio é o planeta ligado à mente. Então, de que maneira o nosso processo mental, onde está Mercúrio no mapa, né? Em que signo está Mercúrio? De que maneira o nosso processo mental se processa? Vênus fala do processo afetivo, de que maneira eu interajo com o outro, né? É o planeta das relações. Então, o quanto eu dou de afeto e como eu recebo afeto, né? As trocas. Por isso que a gente atribui muito romantismo a Vênus, né? Porque vem a essas trocas. Marte, o planeta da guerra, né? Então, a gente pegar... O legal de estudar os planetas é através da mitologia. Façam Ciências do Sagrado, que meu sócio Renato Capelosa é o melhor para falar desses mitos, né? É lindo a gente entender os planetas através da mitologia. Então, Marte, o planeta da guerra, ele fala de ação. Onde a gente tem Marte no mapa, mostra aquele lugar onde a gente é mais ativo. E aí vai depender de que signo ele está, né? De que maneira essa ação acontece. Júpiter é o planeta da expansão. Né? Ele é conhecido como o planeta da sorte, o planeta das bênçãos, né? Porque ele expande. E é interessante, né? Eu vou fazer um parênteses aqui em relação a Júpiter. Muitas vezes a gente acha que Júpiter, ele só traz coisa boa. Eu tenho Júpiter em tal lugar, então ali nada de ruim vai acontecer. Não é isso. O que Júpiter vai fazer é fazer com que a gente aprenda. Ele é o regente de Sagitário, ele é o regente de Peixes, né? Signos muito ligados a esse processo do maestro, né? Então, não que não aconteçam coisas densas onde a gente tem Júpiter no mapa, mas o que ele garante? Que a gente vai aprender daquilo. Então, muitas vezes eu estou lá com um Júpiter na casa do trabalho, por exemplo. Ai, que bom, esse ano vai vir um trabalho melhor, ou eu não vou ser mandado embora. E às vezes é exatamente o oposto que acontece. Porque ele está te tirando de um lugar que não era para você estar. Então ele traz proteção, mas a gente não sabe de que maneira essa proteção vem. Sempre conta essa história pessoal, né? Eu tenho Júpiter na casa 8, que é a casa da sexualidade, que é a casa da morte. E eu fazia uma piada mórbida, né? Porque dos meus 18 anos até os meus 28, uma vez por ano eu perdi alguém muito próximo. Entre eles, meu pai e minha irmã. E quando a minha irmã faleceu num acidente, eu quase morri junto, né? E depois de 2 anos eu fui fazer astrologia, né? Ela morreu, eu tinha 21. Com 23 eu comecei a fazer astrologia. E eu fazia essa piadinha tonta, né? Mórbida. Eu dizia, Júpiter traz abundância, né? Na casa da morte, então no meu caso, abundância de mortes, né? Mas, na verdade, o que ele veio trazer, o que ele me trouxe, né? Porque para cada um de nós vai se manifestar de uma forma. Consciência sobre algumas coisas, né? Se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez eu não estivesse aqui agora falando com vocês, né? Porque foi dali que eu mergulhei, né? Mais no meu autoconhecimento, no meu caminho espiritual. Então, através de uma dor, ele me garantiu o quê? Você vai aprender, você vai crescer, né? Então, Júpiter, ele expande. Saturno é um planeta que eu amo, todo mundo, né? Tem um pé atrás com Saturno, eu adoro Saturno. Ele é o planeta considerado o planeta da limitação. De limitação não tem nada, né? O que Saturno pede? Faça bem feito. Faça com verdade. Mas não é aquela verdade absoluta com V maiúsculo. É o quanto de verdade eu coloco naquilo que eu faço. Então, como ele exige, né? Como ele exige, faça bem feito, né? Porque você está sendo verdadeiro nisso. Fazer bem feito dá trabalho. Saturno fala de construção. Então, momentos, né, que Saturno está falando muito alto ali nos nossos ciclos, são aqueles momentos desafiadores. Porque se a nossa estrutura, se o nosso alicerce está frouxo, ele vai dizer, derruba. E constrói agora um alicerce à prova de terremoto. E geralmente a gente tem preguiça desses processos. Então, aí a sensação de limitação. Porque se eu não faço, eu realmente estou confinada de alguma forma, né? Porque eu não tenho para onde ir. Se o alicerce está mole, eu não posso andar até a pontinha da sala, porque ela pode cair. Então eu tenho que ficar aqui. Então é mais fácil, né? Às vezes fazer isso, mas aí fica muito pesado, porque essa sensação de estar confinado. Se eu arregaço as mangas, vou trabalhar no período de Saturno muito. Vai ser fácil? Não, porque é trabalhoso. Ele exige esforço. Mas também o que se constrói no período de Saturno, nada derruba. Se a gente faz isso com consciência. Mas esse vai ser fácil ou não, é tudo uma questão também da própria percepção, né? Eu sempre falo, quando as pessoas falam para mim, mas isso é bom, eu falo, não, mas bom e ruim é percepção. O que é bom para você para mim pode ser
ruim, entendeu? Eu acho que é isso. Exatamente. Né? Então, essa é a escolha. Se Saturno vai ser construção ou se Saturno vai ser limitação. Porque se ele me traz uma roça inteira para carpir e eu digo, meu Deus, vou cansar, vai doer meu braço, e eu fico lá olhando para a roça, eu não vou colher o fruto. Né? Não vou colher a batata que eu estou plantando ali. Agora, se eu entendo, pô, vai doer meu braço, o sol vai me queimar, tenho que passar um protetorzinho, vou suar, mas vou fazer porque essa batata vai ser uma delícia a hora que eu colher e fritar. É o mesmo planeta. É aí que está a questão da consciência, né? Esse é o livre-arbítrio, porque o nosso livre-arbítrio ele vai só até um ponto, né? Saturno é Saturno, ele está ali, né? O que que eu faço com ele? Esse é o livre-arbítrio. E aí os planetas transpessoais, os últimos 3, né? Urano, que fala do processo coletivo, é um planeta mental, fala dos processos de tecnologia, né? Do como o coletivo funciona, de intuição, né? É o planeta da astrologia, da magia. Então, processos coletivos. Netuno, o planeta ligado ao subjetivo, à espiritualidade, à cura, né? Essa intuição diferente da intuição de Urano, que é uma intuição muito intelectual, né? Aquela da percepção. A intuição de Netuno já é essa do contato com dimensões invisíveis, dimensões subjetivas. Por isso a cura, né? Netuno é uma antena. É só pegar a mitologia, né? Netuno, o mar. Planeta dos médiuns. Exatamente, né? Todo médium tem um Netuno muito forte no mapa. E Plutão, que é o planeta da iniciação. Ele é o planeta das grandes transformações, porque ele está lá no limite, né? Então, quando a gente passa por Plutão, a gente recebe uma nova consciência. Mas ele é considerado o planeta da morte. Por que Plutão deixou de ser planeta? É uma história astronômica, ele virou um planeta anão, né? O Paulo Urbano, meu sócio, ele está com um trabalho lindo sobre Plutão, e ele fala que Plutão adora isso, porque Plutão é o planeta dos proscritos, né? Ele é Hades, ele é o deus do submundo, né? Então ele falou que quando transformaram ele em anão, ele adorou, né? Porque ele não gosta de fazer nada certinho. Né? Porque ele é o planeta da transformação, né? Mas não é essa transformação profunda, né? E lá na raiz para encontrar a essência. É a transformação mesmo. Literal. É literal. Plutão é trocar de pele. Né? Nunca a gente passa por uma fase que o Plutão está muito forte no nosso mapa sem perceber. Não dá para não perceber. Entendi. Tá dizendo aqui, é lindo ver a Fernanda falar de todos os signos com tanto amor, dá para sentir. A Crislene perguntou se poderia falar de sextil, quadratura e trígono. São perguntas para quem já entende um pouco de astrologia. O que eu posso resumir, né, é que isso é o que a gente chama de aspectos na astrologia. O que é um aspecto? É a relação entre os planetas. Isso tem a ver com ângulo matemático mesmo. Então, é como um planeta conversa com o outro. Os sextis e os trígonos, né, que são considerados aspectos, né, essa conversa entre os planetas, aspectos harmônicos. E as quadraturas e as oposições são chamados de aspectos tensos. Mas a gente tem que entender muito bem o que isso quer dizer. Não significa que um seja ruim e o outro seja bom. Então eu trago uma metáfora que eu acho que é fácil de entender assim. Os aspectos harmoniosos, tudo isso é uma conversa entre os planetas, primeira coisa. Então vamos pegar, por exemplo, agora, Urano e Júpiter, né? Acabaram de entrar em quadratura. Então, Urano é Urano, né? Ele é inteligente, ele é intuitivo, ele é criativo, ele é tecnológico, né? Ele fala do coletivo. E Júpiter é Júpiter, né? É um mestre, é o viajante, é o mochileiro do zodíaco, né? Júpiter é o planeta das artes, das religiões, das filosofias. Essas características são inerentes a eles. Não vai mudar porque o aspecto está tenso, harmonioso. Mas eles estão conversando. Se fosse um aspecto, um trígono, um sextil, que é o chamado harmonioso, eu diria que eles estão batendo um papo. Um está ouvindo o outro, tá dando espaço para o outro falar. Agora eles estão tensos. Então o que está acontecendo? Um está berrando com o outro. Essa é a diferença. Não é que seja bom ou ruim, mas é intenso. Né? Tem uma discussão ali no céu nesse momento entre esses dois planetas. E discussão, né, às vezes leva a gente a trocar socos, mas às vezes leva a gente a transformar. Né? Então, de novo, volto o tempo todo nesse livre-arbítrio. O que a gente faz com essa discussão entre os planetas?
A RDZ Desenvolvimento Humano perguntou, você comentou sobre as 12 características dos signos. Ai, como tá complicado. Calma. Se meu assistente, vou despedir. Pois é, Vou despedir esse assistente, Fernanda. Não dá? Olha, comecei a ler e perdi. Fala um pouquinho sobre o Sol em Câncer e Ascendente em Aquário. Alguém falando aqui, a Bruna. É a mesma pergunta que já fizeram, né? Só que era oposta. Então, Né? ela já respondeu. Se você não viu, você vai ver a live. São signos que têm naturezas muito diferentes. Então, tem uma contradição interna, né? A questão é equilibrar os dois dentro de si. Você comentou sobre as características dos 12 signos, mas existem apenas 12 tipos de pessoas no mundo. Ele perguntou. Elas transitam pelos outros, não é? São 12 grupos, vamos dizer assim, né, de pessoas. Mas eu, por exemplo, sou aquariana com ascendente em Leão e Lua em Câncer. Eu vou encontrar um aquariano com ascendente em Libra e Lua em Capricórnio. Né? Então, cada um é único. São milhares, né, de pessoas, mas dentro de grupos. Né? Grupos que têm uma característica próxima. Isso faz a gente se sentir pertencente. Quando o signo solar e ascendente são iguais, qual seria o caminho da alma? Essa é uma pergunta que eu não consigo responder assim aqui. Para a astrologia convencional, é aquela característica do próprio signo. Para a astrologia esotérica, tem todo um cálculo, ainda que seja o mesmo signo, são caminhos diferentes. Né? Esse é um processo. A Fernanda fala assim, eu não consigo responder essa pergunta aqui, mas tá respondendo. Eu não consigo, não tenho como explicar aqui. Vai fazer o mapa. O que representa a lua do signo? Que tipo de influência traz? A lua no signo. A lua fala da nossa... eu pulei a lua, né? Quando eu falei dos planetas. A lua fala da nossa emoção. De que maneira a nossa emoção se expressa. É porque acho que quando você falou, a pergunta estava... E aí o signo vai dizer como isso acontece. Gente, vocês estão fazendo perguntas muito assim... Você vai achar que é implicância, né, Carol? Como interpretar o Sol em Peixes, Lua em Aquário, baseado nesse passeio pelos signos? Vocês estão fazendo perguntas muito mapa astral, né? Aí fica... Valéria perguntou se a Lua está ligada à sexualidade. Não. A Lua está ligada às nossas emoções, né? Aí tem emoções que, dependendo de onde ela está, em que signo, em que casa, emoções mais voltadas à sexualidade. Os dois planetas ligados à sexualidade são Marte e Plutão. Gente, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou deixar a Fernanda responder. Como as previsões de sites comuns se fazem? Devemos acreditar? Devem sim. Essas previsões são baseadas no signo solar. Né? E muitas vezes a gente diz, isso é genérico. O Quiroga falou muito disso essa semana, Oscar Quiroga. Quem não segue, siga, que é o astrólogo. Ele falou bastante disso. Segundo meu mentor, o astrólogo é você, tá? Aqueles vão ouvir o que o mentor falou. Eles podem até pedir um Quiroga. Mas eles vão acreditar no que ele falou, que a astróloga aqui é você. Fernanda faz mapa astrológico? Não, a Fernanda faz mapa astrológico. Então, a gente tem que confiar, sim, nos horóscopos, porque ele está falando desse grupo, da nossa participação no universo. Né? Então, os aquarianos recebem essa influência do Sol nesse momento. Então, a gente tem, juntos, né? A gente tem um processo coletivo acontecendo aí. Então, confiem sim. Claro que se você fizer um mapa natal, você vai ver detalhes. O mapa natal está voltado ao individual. O signo solar, os horóscopos, o nosso processo para o coletivo. Isso, nesse momento, é o mais importante. Eu tô vendo as hashtags aqui, fica a Fernanda. Que horas estamos falando isso? Vou ficar mais 10 minutos, até 9h30. 9h30, 10 minutos. Vocês fazem perguntas pertinentes para esta mulher. Esta mulher vai demorar para voltar aqui. Eu vou fazer ela voltar para dar conta do livro dela. A Valéria perguntou... Só depois de julho. Valéria perguntou, e esses novos planetas descobertos, como ficam as influências? Planetas descobertos? Mas dos planetas, a gente está falando dos planetas que a humanidade será levada, mas aí no caso da astrologia, fala do sistema solar, né? Sim, sempre vem essa constelação da serpente, né? E fala que a gente vai mudar de signo, não. Tudo segue...
esses planetas, eles só tem 2 que estão no Centurião de Órion. Os outros 8 não estão nem no Centurião de Órion, gente. Então não dá nem para falar. Ó, tem uma pergunta muito boa aqui, ó. Por que librianos brigam tanto com aquário? Isso tem a ver com o que eu falei ali atrás. Cuidado para não julgar signos por pessoas. Porque se a gente pegar puramente, Libra e Aquário são 2 signos que se dão muito bem. Agora tem que ver no mapa natal dessa pessoa que está perguntando o que acontece em Libra ali. Eu, por exemplo, sou aquariana. Eu sou uma ilha cercada de librianos por todos os lados. As pessoas mais próximas de mim, a maioria é libriana. E eu me dou super bem com librianos, né? Porque são signos de ar os 2. Então, são signos que fazem trígono. São aspectos harmoniosos entre estes signos, né? Então, ela deve estar pensando em pessoas aí que ela não tem afinidade. Então, não é uma questão aquário-libra. Vai fazer o curso do ego, porque tem a ver com os seus estados egóicos que você tem que eliminar, e o seu ego está gritando aí, não é a tua consciência falando. A consciência, gente, não gosto de lembrar vocês, que a consciência não questiona, porque ela gosta de aprender. Quando começa a doer, quando começa a incomodar, é o seu ego gritando dentro de você, hein? Presta atenção. Que pergunta boa aqui também. Você acha que a astrologia esotérica será do futuro muito próximo? Eu acho que sim. Hoje em dia ainda tem muito poucos astrólogos que trabalham com ela, mas esse número já está aumentando. E os que trabalham merecem louvor. O Quiroga é um deles, eu aprendi com ele, 40 anos quase aí, decifrando o que foi deixado pela Alice Bailey, através do mestre de Walpole. Então essa é uma abertura que está começando, já vem aí há um século e pouco, ainda somos poucos, mas eu tenho certeza que isso foi o prometido. É a astrologia do futuro. Que eu falei no começo da live, que veio Jung, Nietzsche, aliás, Jung e Nietzsche já estão aqui, falta só chegar Fernando Pessoa. E fora mais um grupo de outros que estão chegando aí junto, a gente só citou os que serão mais contundentes aqui quando assim, nesse tema. Gente, eu sigo o Oscar Quiroga. Tem outra página da Fernanda que ela não fala, não sei porque ela não fala, mas eu gosto daquela página. Como é que é o nome? Eu nunca sei também o nome dela. Que eu vou integrar ela já com o Instituto Arcano, porque senão fica muita coisa espalhada, Mas a História do Céu é um xodó, Eu tinha uma coluna na Bons Fluidos com esse nome, e aí eu transformei numa página do Instagram. Então eu junto astrologia com história. Então eu pego coisas do passado, o que sei lá, a Revolução Francesa, que planetas estavam naquele momento que estão se repetindo agora nas mesmas posições, Então eu faço essa comparação. Você recebeu alguns seguidores hoje? Não sei, não vi. Acho que não, sim. É porque eu ganhei alguns seguidores. Porque toda vez que a minha filha anuncia, a gente ganha seguidor, Que legal, que legal. É porque eu ganhei, a Fernanda deve ter ganhado alguns seguidores também. Provavelmente depois dessa live também. E aí, quem quiser saber da Fernanda vai mandar direct para ela, gente? Sobre o mapa astral que ela faz, sobre os cursos que ela tá dando. E ela falou que só quanto tempo falta? Fala um pouco mais das características do terceiro estado de consciência. É o nível mestre, não é isso? É o que eu falei do Bodhisattva, Aquele que não está mais olhando para si. Ele é o servidor do mundo, Exatamente. Os mestres ascensionados. O mundo não funciona no eu, o mundo funciona no nós. Não é isso? É o meu lema de tanto tempo. Existem realmente signos não compatíveis? O quê? Se existem signos não compatíveis. Sim, e a gente pode trabalhar, Mas são naturezas muito diferentes. Então, um aquariano é muito diferente de um canceriano, por exemplo. Um é apegado à família, o outro é livre. Já respondendo a menina que tem isso dentro de si. Vai ter esse conflito interno. Então, é uma questão de buscar aprender com aquilo. Por que não é compatível? Porque é aquilo que a gente não entende muito bem, porque é diferente da nossa natureza. E é aí que a gente aprende. Então, isso pode ser uma tragédia, como pode ser um crescimento tremendo. Eu amo o que é difícil, amar o que é fácil não tem nem mérito, Vamos amar o que é difícil, Vamos amar os defeitos, que é a má qualidade que qualquer um ama, não tem nem o que é diferente de nós, Esses dias eu estava pensando aqui, eu ouvi uma pessoa dizer, por conta das eleições, Paulistano é tudo burro. Aí, que paulistano é burro, Primeiro, que é o paulistano que nasceu em São Paulo, é o paulistano que vive em São Paulo, ou é o paulistano que votou diferente de você? Então,
está implicado aí? É burro quem pensa diferente de mim. Né? Exatamente. E é aí que a gente acaba ficando, né, encarcerado, né? No julgamento. No julgamento, né? No eu, né? Porque quem pensa diferente de mim é burro. Que é uma das coisas que mantém você no seu estado de evolução ali travado. O julgamento é uma das coisas mais perigosas no ser humano, no sentido de evolução. Ai, crianças, olha, quero informar para vocês que acabou a aula, tá bom? Vocês não reclamem. Nós vamos cobrar a Fernanda do livro dela. Uhum. E me sigam ali, sigam a página do Instituto Arcano. A gente vai voltar com os diálogos arcanos, né? São conversas baseadas nas ciências do sagrado, a cada 15 dias. Já, agora em fevereiro, vai ter a primeira. E quem quiser aprender mais astrologia, ciências do sagrado, né? No segundo módulo, já começo a entrar no tema astrologia. Quem perguntou, perguntou. Quem não perguntou, não pergunta mais. Fernanda, muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer. Me divertir. E um beijo no seu coração. Para você também. Para todo mundo que está aí. Beijo, gente. Amo todos vocês. Beijo, até a próxima. Eu vou falar sobre apometria, porque estou fazendo uma coisa muito feia com esse processo de cura. Eu quero falar sobre ele na próxima live. Espero todos vocês aqui. Beijo, beijo, Fê! Beijo, obrigada.